Gênesis 35, dos versos 9 a 15. Diz assim a palavra de Deus: Vindo Jacó de Padã-Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação, e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Meus queridos irmãos, o culto cristão, como nós vimos, ele é uma recapitulação da obra redentiva de Deus. Tudo aquilo que Deus faz pelo seu povo, as promessas que ele dá e a execução destas promessas são relembradas no culto. E é o que acontece aqui dos versículos 9 a 15. Veja que a ênfase no verso 9 é outra vez. Outra vez Deus veio a Jacó. Outra vez Jacó cultuou a Deus. Outra vez Deus fez as mesmas promessas que já havia feito a Abraão, porque as promessas aqui faladas a Jacó são quase uma repetição de Gênesis 17. As promessas reveladas a Isaque, porque aqui também é rememorado a Jacó o propósito de Deus de torná-lo uma nação, assim como Deus havia profetizado a Rebeca, quando Jacó ainda estava no ventre de sua mãe, lutando contra Esaú. E aqui também são lembradas as promessas que Deus havia feito ao próprio Jacó, quando ele, 10 anos antes, ou melhor, 30 anos antes, saíra da casa de seus pais e peregrinou para Padã-Arã. Veja que isso também é lembrado no verso 9. Vindo ele de Padã-Arã, 30 anos depois, outra vez veio o Senhor e falou as mesmas coisas. O culto, portanto, é uma recapitulação. Todos os domingos nos reunimos para falarmos do mesmo Evangelho, para falarmos da mesma palavra da salvação, o mesmo Senhor, o mesmo Cristo, o mesmo Espírito prometido que nos santifica. Cada vez que nos reunimos e cultuamos da forma como o Senhor ordenou ao seu povo, sem acréscimos ou subtrações, sem inovações ou adesões a sugestões do maligno, nós estamos rememorando o pacto da graça, as promessas de Deus que nos são dadas em Cristo Jesus. Mas além disso, o texto nos mostra, principalmente após a fala de Deus, ali a partir do versículo 13, os versículos que vamos tratar nesta manhã, que o culto também é dialogal, é um diálogo. Deus fala e os seus servos respondem. O culto é como uma oração dramatizada. No culto, em todos os momentos, Deus nos convoca, nós o invocamos. Deus revela seus atributos, nós o adoramos. Deus fala das suas obras, nós o louvamos. Deus nos chama ao compromisso de viver uma vida santa, nós confessamos os nossos pecados. Deus promete a expansão do seu reino, nós pedimos que ele avance por meio de súplicas e intercessão. Deus nos edifica e nos envia para servirmos a ele no mundo. O culto é um diálogo. Deus fala e o seu povo atende. No culto há um processo de comunhão maravilhosa entre Deus e o seu povo. Mas sempre é Deus que toma a iniciativa. Deus convoca o seu povo e se revela. Por sua palavra, Deus comunica sua vontade ao seu povo. Mais do que isso, por sua palavra, Deus comunica a si mesmo ao seu povo. Mas Deus também espera uma resposta de seu povo, porque ele nos criou para relacionarmos com ele. Ele nos criou conforme a sua imagem e semelhança. Ele nos criou como seres dotados de capacidade de pensamento, de desejos, de vontade, de comunicação. Ele fala e ele deseja, em amor e comunhão, uma resposta. E é isso que nós temos visto da parte de Jacó, a partir do versículo 13.
Depois de todas as lutas que ele experimentou, depois também dos reveses que ele passa a ter em sua vida, ao voltar para Canaã, obedecendo o mandato de Deus, mas obedecendo de maneira parcial e não completa, porque ele volta para Canaã, mas ao invés de voltar para Betel, onde ele havia tido a primeira revelação do Senhor em sua saída 30 anos antes, ele vai para Siquém, e ali em Siquém ele se acomoda ao mundo, aos prazeres, aos confortos. Embora ele cultuasse a Deus, ele cultua a Deus só depois de arrumar a sua casa, de estabelecer sua família, de fazer negócios, de comprar um terreno. Ele coloca os seus prazeres em primeiro lugar, ele inverte a ordem, achando que estes benefícios é que lhe trariam proteção e garantias. Deus então demonstra que ele é a proteção, o escudo e a garantia do seu servo. Ele tem vários problemas no capítulo 34. Sua filha é violentada e raptada. Seus filhos, em um ato de vingança, tornam-se homens odiosos naquela terra, porque cometem um assassinato e um espólio daquela cidade, furtando aquela cidade de seus bens. Tudo isto traz muitas angústias e preocupações ao coração de Jacó. E Deus então o chama a cultuá-lo. Deus vem para livrar a Jacó, não trazendo um milagre que solucionasse o problema, eliminando os seus inimigos. Mas Deus, no capítulo 35, diz a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, habita ali e faze ali um altar. Jacó, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Cultue. Jacó então peregrina 3 dias, provavelmente, ao longo da terra inimiga, protegido por Deus, indo em direção a Betel para cultuar. No culto, a palavra de Deus é o início, como ela foi o início deste capítulo. Disse Deus a Jacó. Ela também é o meio e ela é o fim. Ela é o clímax e o propósito da vida do crente e do culto cristão. Tudo no culto procede da palavra de Deus, é mantido por esta palavra e nos encaminha a palavra. Veja que a ênfase na palavra de Deus é a tônica deste capítulo até aqui. No versículo 1, disse Deus. Nos versículos 9, 10 e 11, outra vez lhe apareceu Deus. Verso 9, verso 10, disse-lhe Deus. Verso 11, disse-lhe Deus. E agora nos versículos finais, 13, 14 e 15, se os irmãos prestaram atenção na ênfase que eu dei na leitura, por 3 vezes é dito: lhe falara, verso 13, Deus falara, verso 14, lhe falara, verso 15. Percebam que esta ênfase demonstra o tema do capítulo. Deus se comunica com sua palavra. E o culto é receber esta revelação, é receber esta bendita palavra, é receber esta comunicação da graça e do amor de Deus por meio da sua palavra. No entanto, estes versos conclusivos demonstram também a reação de Jacó à palavra. Como o servo de Deus, neste culto, deve reagir à palavra. Nós temos, portanto, como tema central destes versos 13 a 15, a resposta do crente à palavra de Deus no culto. Qual deve ser a resposta do crente quando a palavra de Deus vem a nós no culto público? Em primeiro lugar, o que nós aprendemos aqui neste primeiro verso, no verso 13, que Deus se faz presente. Preste atenção nisso, meus amados irmãos. Deus se faz presente no culto por causa da sua palavra. A revelação mais clara de Deus aos crentes é a palavra. O versículo 13 nos disse: e Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Percebam que a presença de Deus está associada à palavra. Deus estava porque ele falou. Deus agora se retira porque ele deixou de falar. A palavra manifesta a presença de Deus. Neste versículo 13 nós temos a conclusão daquela teofania, que era a maneira de Deus aparecer aos patriarcas. Ele aparecia em forma física, muitas vezes na forma de um anjo, o anjo do Senhor, um homem que vinha e face a face falava com os patriarcas, assim como mais tarde ele falou com o próprio Moisés. Mas o foco da revelação não é a teofania. Se Deus se manifestasse diante de nós agora com
trombetas, trovões, anjos e uma visão celestial, e não ouvíssemos a sua palavra, esta revelação seria inútil. Não teria nenhum valor. É a palavra dele que é a essência, o cerne da revelação. Deus se manifesta e ele dá a revelação de maneira similar àquela que já havia dado a Abraão em Gênesis 17, quando ele também veio a Abraão. Mas tanto na teofania, na manifestação de Deus a Abraão, quanto nesta teofania, nesta manifestação de Deus a Jacó, o foco não está na forma como Deus se manifesta. Veja que não é nem descrito. Deus veio, Deus apareceu, Deus desceu, Deus subiu. Mas como isso foi? A nossa curiosidade geralmente nos prende a estes detalhes, a forma. Mas a forma não é o importante aqui. O que é importante é o que ele disse. Jacó não fala de anjos, Jacó não fala de visões, Jacó não fala de coisas grandiosas, Jacó não fala da maneira como ele viu Deus, se foi por um sonho, se foi por uma visão, se ele viu os céus abertos. Porque até mesmo quando a Bíblia revela a forma da teofania, é porque aquela forma comunica a palavra de maneira simbólica. Quando Jacó viu uma forma que foi aquela escada que unia os céus à terra, aquela escada nós já vimos ali em Gênesis 28, quando fizemos a exposição daquele capítulo, aquela escada é Cristo. É Ele a ponte que une os céus à terra. Por isso, a forma foi registrada, porque ali a forma também é comunicação da palavra. Nós vemos aqui que Deus está presente com o seu povo por meio da palavra. Veja, Deus se retirou. Por quê? Porque Ele parou de falar. A palavra foi dada. Deus se retira. A presença de Deus está intimamente ligada à palavra, porque foi assim do agrado do Senhor, magnificar acima de tudo o seu nome e a sua palavra. Toda a revelação de Deus está intimamente associada a tal ponto com a palavra, que nós podemos dizer, a palavra é a revelação. As formas de Deus se revelar, conforme nós lemos em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, não são importantes. Deus, no passado, aos patriarcas, se revelou por sonhos, visões, teofanias, até mesmo por sortes, quando os sacerdotes usavam as pedras da sua estola, Urim, Tumim, para buscar a revelação da vontade de Deus para o seu povo. Mas todas estas formas perdem seu valor, elas caducam, elas não são mais utilizadas hoje, porque Deus se revelou de maneira definitiva quando a palavra de Deus veio ao mundo em Cristo. E agora nos revelou por Cristo. Percebam que estas formas, meus irmãos, eram formas dadas aos pais, pelos profetas, outrora. É o que está escrito em Hebreus 1, 1 e 2. Deus não se revela mais por sonhos, visões, revelações, teofanias, porque a forma é acidental, a forma não é importante. O importante é termos a palavra. E uma vez que a palavra está completa e a ela nada deve se acrescentar, diz a própria palavra, se um apóstolo se levantar, ou mesmo um anjo trouxer nova revelação que vá além desta palavra, seja maldito. Gálatas 1, versos 8 e 9. A palavra nada se acrescentará em tempo algum. Deus usou várias formas, mas Ele nos deu o conhecimento da sua vontade, e Ele manifesta a sua própria presença, sempre pela mesma palavra. É isso que nos diz o verso 13. Deus se retirou, porque sua palavra cessou. Enquanto Deus fala, Ele está presente. Quando Deus cala, Ele se retira. Mas, meus irmãos, como pode ser isto? Deus não é onipresente? Deus não está em todos os lugares? Não é a ira de Deus o fogo que arde no inferno? Deus está em todos os lugares. No entanto, a onipresença de Deus não está ligada ao ato de Deus se revelar. A onipresença de Deus está ligada ao ato da providência de Deus, de sustentar e governar todas as coisas que Ele criou e que Ele governa para a sua própria glória. Na providência de Deus, que manifesta a sua onipresença, os homens não podem ouvir a palavra de Deus. Não é isso que diz o salmista no Salmo 19? Que o sol, o firmamento, a criação revelam a Deus, mas não se ouve nenhuma palavra e nenhum som.
Foi isso que o apóstolo Paulo disse aos gregos em Atenas, quando ele fala desta revelação de Deus em sua providência, desta onipresença de Deus por meio da sua providência no mundo. Ele diz em Atos 17, 27 e 28 as seguintes palavras, que Deus, ele se revela cuidando de todas as coisas, estabelecendo o mundo, seus tempos previamente determinados, para que os homens venham a buscar a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. A ideia expressa aqui nas Escrituras é que o conhecimento que o homem tem de Deus, apenas por meio da sua providência, é comparado ao conhecimento que um cego tem de um ambiente. Ele está ali, tateando. Mas quando Deus se revela em sua palavra, nossos olhos são abertos, nós entendemos as coisas, porque nossa mente é iluminada, nossos ouvidos que estavam surdos para a voz do Senhor também são abertos, nosso coração que era empedernido e morto é vivificado. Portanto, o ato de Deus falar com Jacó subentende que Deus deu àquele patriarca a fé, porque a fé é a evidência de que a graça opera no homem, para que ele veja, ouça e atenda a revelação do Senhor. Deus falou a Jacó. Jacó tinha ouvidos para ouvir. Meus irmãos, quando nós cultuamos, nós só podemos responder ao chamado de Deus, porque há um chamado eficaz. A palavra unida à operação do Espírito em nós, que produz a capacidade de ver e de ouvir. Foi o que Jesus ensinou a Nicodemos. Nicodemos, você precisa nascer de novo, nascer do Espírito, porque aqueles que não são nascidos do Espírito não podem ver o reino dos céus, nem entrar neste reino. Deus falou, mas é importante salientar, Jacó ouviu. Todas as vezes, amados irmãos, que nos reunimos em culto, Deus fala. Mas será que todas as vezes nós ouvimos? Não é suficiente que Deus fale. É necessário que Ele fale também internamente em nosso coração. Isto é, que Ele nos dê ouvidos para ouvir, olhos para ver e coração para crer. Portanto, o ato de Deus falar com Jacó subentende que Deus produziu em seu coração fé. Pela graça, Deus lhe deu a capacidade de receber aquela palavra, de conhecê-la, de aceitá-la e de confiar nela. Pois só é possível ouvir a fala de Deus caso Ele abra nosso entendimento. A resposta à palavra é ter ouvidos para ela. Foi o que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, em Mateus no capítulo 13, quando eles perguntaram a Ele, por que o Senhor fala a este povo por parábolas? Para que ouvindo não ouçam, vendo não vejam, para que eles não tenham coração que se converta e sejam salvos. Mas a vós outros é dado entender os mistérios de Deus. E também o Senhor Jesus declara às 7 igrejas da Ásia em Apocalipse. A cada igreja o Senhor diz a mesma declaração. O que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, muitas vezes nós somos tomados pela sensação errada, que são as experiências místicas, sensacionais, fantásticas, que comunicam a revelação de Deus. Mas Deus estava presente com Jacó quando lhe falara. É a palavra que nos comunica a Deus. E às vezes você vem para o culto e tem a impressão, Deus não falou comigo. Na verdade Ele falou, foi você que não ouviu. Porque nós precisamos sempre suplicar ao Senhor, Senhor, dá-me ouvidos. Todas as vezes que a palavra é lida, todas as vezes que a palavra é fielmente pregada, Deus falou. Mas nem todas as vezes nós estamos atentos para a voz do Senhor. É por isso que a Bíblia nos exorta, tanto o salmista quanto o autor da Epístola aos Hebreus, citando o salmista. Se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Deus se retirou, elevando-se aos céus. Não que Ele não seja onipresente, mas o sentido é, a revelação cessou, porque a revelação está ligada ao ato de Deus falar. Deus se retirou do lugar onde lhe falara. Portanto, os servos de Deus são aqueles que reconhecem a presença de Deus em sua palavra, que ouvem esta palavra. Isso faz parte do culto.
Irmãos queridos, os puritanos que escreveram nossos símbolos de fé, nossa confissão de fé e nossos catecismos, eles foram tão enfáticos nisso que nós temos perguntas nos nossos catecismos que nos ensinam como nos preparar para ouvir a pregação. Nós temos que preparar nosso coração para lermos a Bíblia. Quantas vezes nós temos a experiência de lermos a Bíblia e parecer que nós não estamos lendo nada? Porque nossa atenção se dispersa, porque nós pensamos nas preocupações do dia e aquela leitura se torna infrutífera. E da mesma maneira a pregação, que é a maneira mais excelente de Deus se revelar para conosco, pois a fé vem pelo ouvir a pregação de Cristo. Quantas vezes nós estamos sendo expostos à palavra de Deus fielmente sendo pregada? Deus está falando conosco, nos fortalecendo em nossas lutas, nos chamando a atenção para os nossos pecados, nos dirigindo em seu conforto e amor pactual, e nós não nos preparamos para ouvir. Lembre-se, amado irmão, quando nós cultuamos, Deus está falando, Deus está presente por sua palavra. Em segundo lugar, indo mais adiante, no início do verso 14, o crente, quando cultua, ele confia totalmente na palavra de Deus que é revelada. O culto demonstra esta confiança na palavra. Diz o verso 14: então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele. Para marcar esta confiança, Jacó faz aqui um ato público, elevando um memorial de sua confiança na palavra. Ele vai erigir um pilar, uma coluna memorial de pedra. João Calvino, ele comenta este versículo 14, dizendo que provavelmente, na opinião de Calvino, Jacó não está repetindo este evento, já que ele já havia erigido uma coluna memorial naquele lugar, Betel, 30 anos antes, conforme nós podemos ler lá no capítulo 28, quando ele, ali em Betel, erigiu uma coluna e derramou óleo sobre ela. Diz assim Calvino: embora seja possível que ele possa ter erguido novamente um monumento sagrado em memória desta segunda visão, no entanto, subscrevo prontamente a opinião daqueles que pensam que é feita referência ao que foi feito anteriormente. Esta é a opinião de Calvino. E, meus irmãos, eu vou ter que discordar de Calvino, porque a ênfase no texto é a repetição. Veja já no verso 9: vindo Deus outra vez. E as palavras de Deus a Jacó, dos versículos 10 a 12, são as mesmas palavras. Outra vez ele diz o que ele já tinha dito a Abraão, o que ele tinha dito a Isaac e o que ele já tinha dito ao próprio Jacó. E agora Jacó, ele outra vez nomeia aquele lugar como Betel. Veja que no versículo 7, antes de Deus se revelar, quando Jacó inicia o culto, erigindo um altar e consagrando o sacrifício no altar, ele, ao lugar do altar, chamou El Betel, o Deus da casa de Deus. Percebam que a ênfase aqui é a repetição, para nos mostrar este princípio do qual tenho falado ao pregar esta sessão das Escrituras, que o culto é uma repetição, é uma recapitulação, é uma rememoração da aliança da graça que temos com Deus. Deus quer, meus irmãos, que dominicalmente o povo dele se reúna para repetir as promessas, para, como nós cantamos, contar aquela velha história, que é velha no sentido temporal, mas que é sempre nova em nossos corações, pelos seus efeitos, pela sua eficácia, pelo seu poder, que é o Evangelho. Portanto, eu terei que discordar respeitosamente de João Calvino. No texto original também há uma ênfase no ato de Jacó, que não aparece aqui na tradução, porque a palavra coluna aparece 2 vezes. No original está escrito assim: Jacó ergueu uma coluna no lugar onde Deus falara com ele, uma coluna de pedra. 2 vezes é usada a palavra coluna, a palavra matsebá na língua hebraica, coluna ou pilar. Ele pegou uma grande pedra e erigiu-a. E o texto diz: Jacó erigiu uma coluna de pedra. Portanto, para que esta repetição? Para indicar uma ênfase. Ele faz de novo. Ele fez a sua consagração quando ouviu a resposta de Deus. Ao longo daqueles anos, Deus permaneceu mesmo, fiel, cumprindo as promessas em tudo. Mas e Jacó? Jacó permaneceu mesmo? Jacó falhou tantas vezes. Jacó vacilou, embora ele tivesse fé e ainda buscasse as promessas, ele titubeou,
ele andou por caminhos errados, mas Deus continua sendo a rocha. Ele continua sendo firme e fiel. E mais uma vez, para que Jacó se lembre disso, para que sua fé deposite toda a sua confiança, não nele, não em si mesma, não em suas capacidades, mas no Deus da aliança, no Deus que convoca o seu povo para o culto, no Deus que faz as promessas, ele então erige este memorial. Deus é a rocha. Deus é a minha segurança. E é interessante, meus irmãos, que 3 vezes eu já salientei para os irmãos, é colocado a ênfase na palavra de Deus. Versículo 13, onde lhe falara. Agora no versículo 14, Deus falara. E também no verso 15, Deus lhe falara. E estes 3 verbos estão conjugados em um mesmo grau na língua hebraica. Nós não falamos tempo na língua hebraica, porque o verbo na língua hebraica não expressa só tempo, expressa também a intensidade da ação. Então veja só, o verbo pode ser passado, mas uma coisa feita no passado com pouca intensidade. Como se eu perguntasse assim, você trabalhou ontem? Trabalhei. Aí você usaria um grau assim, trabalhei mais ou menos. Ou também você pode construir o verbo no hebraico dizendo, trabalhei, quer dizer, trabalhei muito, trabalhei demais. E o verbo usado aqui no Piel, o verbo davar, que é o verbo falar, está numa construção que indica este grau no hebraico, que é uma ação passada, perfeita, completa, e uma ação intensiva, uma ação forte. É como se ele dissesse, Deus falou muito, Deus falou afirmativamente, Deus falou com toda a veemência. Não é que Deus, ele disse. Não, ele disse com toda certeza. Não há dúvida. Por 3 vezes, então, há uma ação completa na palavra de Deus. Daí a associação que Jacó faz da palavra com a rocha. A palavra de Deus é uma rocha. A rocha é o símbolo da palavra. Ele usa esse memorial para simbolizar a palavra. Embora Jacó seja fraco, embora Jacó seja tendencioso, embora Jacó seja muitas vezes alguém que não está firmado, Deus é firme. O sentido, portanto, é que a fala de Deus acerca de sua graça, de suas promessas para o pecador Jacó eram falas muito certas. E isto produz em Jacó confiança. Gente, eu, Jacó, falhei tanto. Eu, Jacó, quebrei tantos mandamentos de Deus e agora Deus se volta para mim neste culto e diz as mesmas coisas com tanta intensidade. Como eu posso duvidar de Deus? Meus irmãos, todos os domingos somos lembrados disso. Você falhou essa semana. Você pecou esta semana. Você pecou ainda hoje, porque nós somos pecadores. Mas Deus é a rocha. E o mesmo evangelho que te alcançou permanece sendo o mesmo evangelho que você tem que ouvir hoje. Ele te redimiu em Cristo. Em Cristo você não é mais Jacó, você é Israel. É nova criatura, é filho de Deus. Em Cristo você tem parte das promessas da graça. Em Cristo ele diz que aquele que começou a boa obra em vós haverá de concluí-la, haverá de completá-la. Jacó entendeu essas coisas. Por isso é importante que ele novamente erga aquele memorial. Por isso é importante que Moisés, não por um mau hábito de linguagem, mas para expressar uma ênfase, ele use 2 vezes a palavra coluna. Não é uma redundância, ele diz, e Jacó levantou uma coluna, e Jacó levantou uma coluna de pedras. O memorial anterior serviu para assinalar que Betel, devido à revelação de Deus na escada celestial que liga a terra aos céus, era o santuário de Deus na terra. Conforme está lá em Gênesis 28, 22. Jacó levantou aquela primeira coluna e disse, este lugar é o lugar da habitação de Deus. É como se ele estivesse declarando, este será o templo de Deus, onde eu levantarei o altar e servirei ao Senhor. E de fato era o templo. Mas Jacó voltou para aquele templo? Ele não voltou até o momento que Deus o buscou. No capítulo 35, Deus diz a Jacó, levanta-te, sobe a Betel, e ali faze um altar. Você já consagrou aquele lugar como meu santuário, porque foi ali que eu apareci para você. Volte para lá. Jacó então, rememorando das promessas,
levantam uma nova coluna. Essa nova coluna de pedra serviria como um lembrete da imutabilidade das promessas de Deus em Cristo. Lembre-se, meus irmãos, qual foi a promessa que Deus disse a Jacó? Infelizmente, o verso 11 foi traduzido de uma maneira a cobrir esta promessa. Mas a promessa foi: de ti farei uma nação, referindo-se a Israel, e desta nação uma igreja de nações. A palavra traduzida por igreja, multidão aí, é a palavra carral, que é a igreja do Antigo Testamento. Uma igreja de todas as nações da terra. Aquilo que eu disse a Abraão, que no descendente dele seriam abençoadas todas as famílias da terra, eu cumprirei através da tua semente. De ti virá uma nação, e desta nação eu reunirei a minha igreja de todas as nações. Pensem bem, meus irmãos, a reação de Jacó. Senhor, eu estou acabando de sair de um apuros em que eu mesmo me coloquei. Eu adorei o Senhor no lugar errado. Eu vi minha família sofrendo tantos reveses por causa dos meus pecados e dos pecados dos meus filhos. E o Senhor ainda reafirma estas promessas? Sim, porque o sim de Deus e o seu amém não estão em você, estão em Cristo, na rocha. Isso é o Evangelho, meus irmãos. Todas as vezes que restauramos a nossa fé, Deus está, de fato, nos relembrando da sua fidelidade e das suas promessas. É por isso que Moisés, que registrou estes eventos na vida de Jacó, ao final do seu registro, em Deuteronômio 32, verso 4, ele lembra aos israelitas a respeito de Deus. Povo de Israel, ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel, ele não erra, ele é justo e reto. O memorial fazia Jacó confiar em Deus, era uma prova de sua confiança em Deus, porque esta confiança não se baseia nele, baseia-se no Senhor. Há uma correlação, portanto, entre o verbo falar e a pedra. Deus falou com intensidade, Deus falou com verdade, Deus falou com fidelidade. E não há símbolo mais notável desta fala de Deus ao seu povo do que a rocha. A pedra é o símbolo visível da palavra fiel do Senhor. Ela serve para mostrar a fé de Jacó nestas palavras. E nós devemos imitar Jacó nesta fé. A fé não está em nós. A fé está no Evangelho. Em Cristo. Nós sabemos que Ele é esta rocha. Ele é a rocha onde todas as promessas de Deus tem seu fundamento. E em terceiro lugar, o crente confia na palavra e na graça. Confia na graça. Vejam a continuidade dos versos 14 e o verso 15. Depois de levantar aquele memorial, diz o verso, e derramou sobre ele uma libação, e lhe deitou óleo, ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Em seguida, meus irmãos, Jacó ele consagra a coluna memorial de pedra. O texto diz no original o seguinte: ele derramou sobre a coluna uma libação. E de novo no original aparece o verbo derramar. E ele derramou sobre a coluna azeite. Então são dois atos de derramar, porque o verbo derramar no original aparece duas vezes. Ele derramou uma libação. E aqui o verbo traduzido por deitou é só um estilo do tradutor. De novo é o verbo derramar no hebraico. E derramou óleo. E é interessante notar que a palavra libação, que é uma palavra importantíssima na lei cerimonial do Antigo Testamento, uma palavra que aparece 64 vezes no Antigo Testamento, ela tem sua primeira ocorrência aqui. É a primeira ocorrência da palavra libação nas Escrituras, a palavra nesek. O que é libação? É uma oferta de líquido oferecida ao Senhor. Geralmente de bebida fermentada, de vinho. É quando 1 litro de vinho era derramado sobre o altar. Isso era chamado de libação. As libações são definidas na lei a partir de Êxodo 29, nos versículos 40 e 41. Há também várias orientações sobre a libação em Levítico, mas principalmente em Números 15, em Números 28 e em Números 29. Nós temos várias referências ao que é uma libação. A oferta de libação. Segundo a lei revelada posteriormente a Moisés, eu entendo que ao usar esta palavra libação aqui em Moisés, ele demonstra o grau de revelação, de inspiração que Deus deu a Jacó para realizar este ato e o significado posterior que este ato vem a tomar, talvez não na mente de Jacó, mas que já havia na mente do Espírito
porque a Escritura, ela revela a mente do Espírito, a Escritura interpreta a Escritura. A libação era parte do holocausto na lei de Moisés. No holocausto havia 3 ofertas que eram feitas no holocausto. Primeiro, o animal, que era o próprio holocausto. A palavra holocausto quer dizer todo queimado. É um animal em que nenhuma parte dele podia ser consumida ou retirada, ou subtraída pelo ofertante. O animal tinha que ser morto, imolado, e todo ele deveria ser colocado no altar para que toda a oferta fosse queimada. É do holocausto que se diz que subia como aroma agradável ao Senhor. Por que essa ideia do aroma agradável? Porque o holocausto, além de ter um animal que era queimado, junto àquele animal queimado no altar, era oferecida uma oblação, que era uma oferta de pães. Pães eram queimados junto com o animal, a oferta de cereal, o pão da melhor farinha, da flor de farinha. E juntamente com o pão, era oferecido então, derramado a libação, que era o vinho que era derramado sobre aquela carne queimada. E este vinho, os irmãos sabem disso, né? Quando você joga um líquido no fogo, há uma fumaça que sobe. E a fumaça do vinho subia de maneira aromática. Subia aquela fumaça. E aí se dizia, o holocausto é uma oferta agradável ao Senhor, de aroma agradável ao Senhor. Por que era feito o holocausto na lei? A lei tinha 3 tipos de sacrifício. Sacrifícios pelo pecado e pela culpa. Quando o pecador, de fato, ofertava um animal pelos seus pecados, o sacerdote sacrificava o animal, mas ele não era oferecido como holocausto, porque o sacerdote consumia parte do animal. Em segundo lugar, vinha então o holocausto, que era um sacrifício de consagração. Após oferecer os sacrifícios pelo pecado, o homem pode entrar na presença de Deus. E para viver na presença de Deus, ele tem que consagrar a sua vida a Deus. Então o animal era queimado como uma consagração total da vida a Deus. E junto ao animal, o pão e o vinho, que representavam o corpo e a alma do pecador, sendo oferecidos a Deus. Vejam que estas coisas, meus irmãos, claramente se aplicam a Cristo e à ceia. E Jacó usa exatamente essa figura. Sobre a rocha, ele derramou uma libação, ele derramou vinho. É como se ele estivesse se oferecendo ao Senhor. O Senhor é a segurança da minha vida. A minha vida, o meu sangue, a minha alma estão firmados no Senhor. Ele derrama o vinho sobre a rocha. E o terceiro tipo de sacrifícios que consumavam as ofertas eram as ofertas pacíficas, que eram ofertas de comunhão. Uma vez que os pecados foram perdoados, uma vez que eu me consagrei ao Senhor, eu posso fazer uma oferta que não é consumida pelo fogo, mas que uma vez que aquele animal era morto, os próprios que o ofereciam comiam como oferta pacífica. Então todos os sacrifícios do Antigo Testamento giravam em torno desses 3 tipos de sacrifício. Sacrifícios para perdão de pecados, sacrifício de consagração de vida e sacrifício de comunhão ou ofertas pacíficas. A libação está associada à consagração da vida. E vejam, é assim que esta ideia é usada no Novo Testamento. A palavra libação aparece uma vez no Novo Testamento. E é interessante o uso que nós encontramos no Novo Testamento, porque ela foi usada pelo apóstolo Paulo antes do seu martírio, antes dele se entregar para ser morto por Cristo. Em 2 Timóteo 4,6 ele diz, e eu já estou sendo oferecido como libação. Minha vida foi consagrada ao Senhor. E minha morte também será uma consagração ao Senhor. É isso que ele quis dizer. E veja que o apóstolo Paulo nos dá esta mesma ideia, embora não use a palavra libação, ele usa o efeito da libação. Porque é a libação derramada sobre o holocausto que produziu o aroma agradável ao Senhor. E ele usa esta ideia para ilustrar a vida do cristão consagrado a Deus em santificação. Em Romanos 12:1. Quando ele diz aos crentes que nós devemos oferecer os nossos corpos como sacrifício agradável a Deus. Nosso corpo, nossa vida, nós oferecemos ao Senhor. Por quê? Porque Ele primeiramente nos perdoou. Porque Ele é a rocha. Porque nele nós temos confiança. Porque nele nós temos estabilidade. Em Romanos 12:1 encontramos, portanto, uma clara referência ao holocausto que era oferecido com pão e vinho e derramado sobre o altar. Uma oferta na qual o pecador se dedicava em consagração ao Senhor, oferecendo sua vida a seu serviço, dedicando seu corpo e alma, representados pelo pão e vinho, queimados como um animal da oferta. Escritura, meus irmãos, interpreta a Escritura. E se esse é o sentido da palavra libação na lei mosaica, e se esse é o uso que o Novo Testamento faz dela, nós temos que interpretá-la do mesmo modo aqui em Gênesis.
O outro ato de Jacó foi derramar azeite na coluna. Ele faz uma libação de vinho e ele derrama azeite na pedra. Nós sabemos o simbolismo do óleo, do azeite, que é o simbolismo do Espírito Santo de Deus. O outro ato dele dá-nos a entender que a consagração daquela rocha, representando também a consagração da própria vida de Jacó, seria sustentada pelo azeite, pelo Espírito. Não era a fé de Jacó, o fundamento da sua própria vida espiritual, mas era o Espírito da promessa, o azeite, que representava a unção dos servos de Deus em seu ofício, em seu ministério, que representavam também a consagração de objetos no tabernáculo e no templo, e que aqui é usado como uma consagração do memorial erigido por Jacó para reafirmar o seu culto ao Senhor. E terminamos então com o versos 15. O verso 15 chama atenção não pelo que ele diz, porque ele é praticamente uma repetição do verso 7. Mais uma vez Jacó chama aquele lugar de Betel, mas no verso 7 é dito que ele chamou aquele lugar de El-Betel. O altar era chamado de Betel, ou El-Betel, e o local era chamado de Betel, a casa de Deus, o santuário de Deus no período patriarcal. Mas o detalhe aqui é que tanto o altar quanto o local de culto é casa de Deus. Mas o mais importante está no que o texto não diz. O texto não nos diz nada a respeito do voto de Jacó, que ele faz lá em Gênesis 28. No voto, Jacó declara o seguinte: fez Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo, me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer, roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Jacó agora reconhece que Deus é o seu Deus? Sim. Ele consagra aquele lugar como casa de Deus? Sim. E o dízimo? Ele deu o dízimo? No céu a gente pergunta, porque o texto não diz. E por que o texto omite esta coisa que às vezes os pregadores gostam tanto de destacar, né? Não, tem que dar o dízimo, tem que ser fiel. Óbvio, temos que ser fiéis ao Senhor, porque o foco do culto nunca é o pecador. O foco do culto é Deus. O texto não menciona se Jacó honrou totalmente o seu voto. Não estou dizendo que ele não deu os dízimos prometidos, mas nós sabemos a respeito de sua demora em cumprir esse voto, porque quando ele fez o voto 20 anos antes de voltar para Canaã, ao voltar para Canaã ele não vai a Betel, ele fica 10 anos em Siquém, ele não cumpre o seu voto por 10 anos. E também nós sabemos que ele desobedece já no próximo versículo a palavra de Deus, porque vejam o que diz no início do versículo 16: partiram de Betel, mas o que estava ordenado no versículo 1? Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Mas ele partiu. Por que a ênfase não está na obediência de Jacó? Porque por mais que sejamos obedientes, nós somos falhos. Nós permanecemos pecadores. Nós haveremos de tropeçar. Nós haveremos de obedecer parcialmente. Haveremos de manchar até mesmo nossas boas obras com intenções impuras do nosso coração, porque até mesmo a nossa justiça é como trapo imundo na presença do Senhor, mas Ele permanece sendo a rocha. A ênfase no texto não está em Jacó. O texto não menciona se ele obedeceu. Portanto, o texto nos indica que a confiança da fé, ela demonstra que sua base não está na obediência do pecador, mas em Deus permanecer fiel em sua graça. Deus permanece fiel em sua graça. E esta graça que nos sustenta quando nós tropeçamos. Esta graça que nos chama de volta quando nós nos afastamos. Esta graça que nos disciplina quando nós falhamos. Deus e a sua graça são alvo da confiança do pecador. Portanto, meus irmãos, não fundamente a sua fé no cristianismo que você tem produzido. Glorifique a Deus se você tem sido um bom servo dele. Mas saiba, é Ele que produz em você o querer e o realizar, pela sua graça, pela sua boa vontade. Finalizando, em primeiro lugar, eu gostaria de aplicar dizendo que a palavra de Deus é o ponto fundamental da vida espiritual, do culto e da fé. Pela palavra de Deus, Ele se faz presente
Por ela, sua aliança é confirmada e por ela, suas promessas são realizadas em nossa vida. Não depende de você, depende da palavra. Em segundo lugar, a fé é indispensável para que a palavra seja eficaz. Mas a fé, lembre-se disso, também é dom da palavra, é dom de Deus. A fé vem pelo ouvir a pregação, e a fé é produzida no coração pela palavra da revelação do Espírito em nós, pela iluminação do Santo Espírito. Do que adianta falar para quem não consegue ouvir? A palavra só é ouvida pelos nossos ouvidos espirituais, quando Deus que criou o ouvido, que criou os olhos, recria em nós estas santas capacidades. Em terceiro lugar, Jacó, meus irmãos, derramou sua libação. Ele disse ao Senhor: Senhor, eu consagro a minha vida. E nós devemos fazer o mesmo. Mas Jacó falhou. Hoje ele não falha mais. Hoje ele é um santo aperfeiçoado. Mas enquanto ele caminhou neste corpo de morte, ele falhou. Mas nós sabemos de alguém, conforme está em Isaías 53, 22, que derramou a sua alma na morte por nós. Ele foi a perfeita libação pelos nossos pecados. Ele é ao mesmo tempo a rocha, o sangue da libação e o azeite do Espírito. Ele é Cristo. Jacó podia confiar, porque Cristo derramou-se a si mesmo, derramou o seu sangue, derramou a sua alma na morte, por Jacó e por cada um de nós. E finalmente, meus amados irmãos, no culto não se celebra um indivíduo que cumpre os votos. Às vezes no ato de batismo, infelizmente, o foco do batismo está no crente. Ah, você creu, que maravilha. Não, irmãos, quando nós batizamos alguém, por isso nós batizamos inclusive crianças, nós não estamos celebrando a fé e o arrependimento, nós estamos celebrando a graça que concede a fé aos pais e que promete conceder a fé aos filhos. Quando nós fazemos nossos votos aqui na igreja, o foco não está em nós ao fazermos estes votos, embora seja momento de alegria termos pessoas que fazem votos ao Senhor, que se comprometem ao Senhor, publicando a sua fé, mas quando fazemos nossos votos, nós sabemos que vamos vacilar neles, mas aquele que é a rocha, aquele que é fiel, aquele que se derramou como libação pelos nossos pecados, é aquele também que nos concede o Espírito para nos confirmar no Evangelho. Ele é o principal e a palavra dele deve ser glorificada no culto. A fé verdadeira não glorifica o homem, glorifica a palavra.